E se a fé não fosse sobre ter todas as respostas, mas sim sobre ter a coragem de fazer as perguntas mais difíceis? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando de cabeça em um dos diálogos mais intensos e honestos com Deus que já foram registrados, o antigo livro de Abacuque. Olha, vamos direto ao ponto. O livro não começa com um profeta falando em nome de Deus. Muito pelo contrário, ele já abre com um grito humano, um desabafo direto para Deus. Ouve só o lamento dele. Até quando, Senhor, vou implorar e não vai me escutar? Até quando vou gritar violência e não vai me salvar? Dá para sentir a angústia daqui, né? Esse é o ponto de partida de tudo. E aqui já vem a primeira grande surpresa. Abacuque não está reclamando de uma nação inimiga, não. Ele está olhando para o próprio povo, para ajudar. E o coração dele está em pedaços com a injustiça que ele vê por toda parte. E a queixa dele, Fábio, não é vaga, ele é bem específico. Ele vê opressão, violência, briga por todo lado. A lei, que deveria proteger, virou letra morta. A justiça parece que sumiu, o desonesto se dá bem em cima do justo e a verdade é toda distorcida. Ele está, na real, descrevendo uma sociedade em pleno colapso moral. Então Abacuque clama por justiça, esperando, sei lá, que Deus intervenha e arrume a bagunça. Mas a resposta que ele recebe é, para dizer o mínimo, chocante. Definitivamente não era o consolo que ele esperava. Deus responde e diz basicamente: "Ah, você acha que as coisas estão ruins agora? Pois se prepara, eu vou usar um povo ainda mais violento e cruel para julgar a sua nação." E quem seria esse povo? Os caldeus, que a gente conhece também como babilônios. Pensa nisso, a solução de Deus para a violência é mais violência. Dá para imaginar a confusão na cabeça de Abacuque. E a descrição desse povo é de arrepiar. Os cavalos deles, mais ligeiros que as panteras. Os cavaleiros, mais ágeis que os lobos da noite. A imagem que o texto pinta não é de um exército comum, é de uma força da natureza, uma coisa implacável, super veloz. E isso leva Abacuque à sua segunda pergunta, que é ainda mais profunda, mais visceral. Ele se volta para Deus e questiona: como é que o Senhor, que tem olhos tão puros que não suportam ver o mal, fica aí calado enquanto o perverso engole alguém mais justo que ele? Em outras palavras, Deus, eu até entendo o castigo, mas o seu método não faz o menor sentido. Como pode usar um povo ainda mais corrupto para nos punir? Em vez de desistir ou se revoltar, Abacuque faz algo notável. Ele decide esperar. Mas olha, não é uma espera passiva, de braços cruzados. É uma espera atenta, focada, como um vigia no seu posto, determinado a conseguir uma resposta que faça sentido. Eu acho essa imagem que ele usa aqui fantástica. Vou ficar de sentinela, vou espreitar o que vai me dizer Javé. É como se ele subisse numa torre de vigia, sabe? E se recusasse a sair de lá até que Deus trouxesse alguma clareza. Ele exige uma resposta. E Deus responde de novo. Só que, em vez de uma explicação simples, ele dá uma instrução, um passo a passo. Primeiro, escreve o que vou te mostrar. Segundo, grava bem em tábuas para que todo mundo consiga ler e para que dure. E terceiro, e talvez o mais crucial, espera. Porque isso com certeza vai acontecer. A resposta de Deus não é pro agora, é pro futuro, mas é garantida. E aí, no meio dessa instrução, Deus entrega a frase que se torna o coração do livro inteiro, uma frase que ecoa por toda a teologia depois disso. O arrogante vai tropeçar e cair, mas o justo, esse viverá pela sua fé. Ou seja, o ponto central é este. No meio do caos, da confusão, o que te mantém de pé, o que te dá vida, é a confiança, é a fé, mesmo quando não se entende nada. Tá, mas então, qual é essa visão que Deus mandou Abacuque escrever? É uma série de 5 ais. 5 sentenças de juízo contra a arrogância e a violência dos caldeus. Sim, o mesmo povo que Deus está usando como instrumento de juízo. O primeiro ai é direto ao ponto. Ai daquele que amontoa o que não é seu. É um juízo contra a nação construída sobre o roubo, sobre a pilhagem de outros povos. A riqueza deles é ilegítima e não vai durar. O segundo ai ataca a busca por segurança através da exploração. Ai daquele que enche a sua casa com ganhos desonestos. É como se eles construíssem seus ninhos no lugar mais alto, achando que estão seguros, mas o alicerce de tudo isso é podre. O terceiro é uma condenação muito poderosa dos impérios construídos na base da violência. Ai daquele que constrói uma cidade com sangue. O texto chega a dizer que as próprias pedras e vigas das construções vão clamar por justiça. É forte. O quarto ai fala sobre a humilhação,
sobre explorar a vulnerabilidade alheia. Ai daquele que embébeda o seu próximo, só para ver a sua vergonha. É um juízo contra aquele tipo de poder que sente prazer em expor e se aproveitar da fraqueza dos outros. E por fim, o quinto ai é contra a idolatria. Ai daquele que diz a um pedaço de madeira, acorda. É um ataque à loucura que é confiar em coisas sem vida, feitas por mãos humanas. Sejam ídolos de madeira e pedra, ou, como o texto já deu a entender, a própria força militar deles, em vez de confiar no Deus vivo. Depois de receber essa visão toda, o tom do livro muda, assim, da água para o vinho. O capítulo final não é uma pergunta, não é uma queixa, é uma oração. É a resposta final de Abacuque a tudo que ele viu e ouviu. Abacuque agora entende o que vem pela frente, e ele pinta um quadro de desolação total. A figueira não dá fruto, não tem uva na videira, a colheita da azeitona fracassa, os campos não produzem nada, as ovelhas somem, o gado desaparece. É o colapso econômico e agrícola completo. É a perda de absolutamente tudo. E é exatamente nesse ponto, no fundo do poço, que Abacuque faz a sua declaração mais radical, mais poderosa. Depois de listar tudo o que ele vai perder, ele diz: mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Eu vou encontrar minha alegria no Deus da minha salvação. A alegria dele não está mais conectada com as circunstâncias, mas com quem Deus é. E é assim que a jornada dele se completa. Ele termina dizendo: o Senhor, meu soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me habilita a andar em lugares altos. Mesmo com o chão desmoronando sob seus pés, a fé dá a ele estabilidade e força para caminhar acima do caos. E tudo isso nos leva à pergunta final que este livro antigo deixa ecoando até hoje. Quando as respostas não fazem sentido, quando o mundo parece uma bagunça injusta e os planos de Deus são confusos, o que afinal sustenta a fé? Abacuque parece nos mostrar que talvez não seja o entendimento completo, mas sim a confiança. E essa é uma ideia para a gente guardar e refletir.